Com o regresso às aulas, são muitas as crianças e jovens que começaram mais um ano em que grande parte das refeições são feitas fora de casa. Algo que normalmente gera preocupação e alguma apreensão até por parte dos pais. Para vermos como devem ser essas refeições, está hoje na edição da manhã o nutricionista Vítor Dauphinais. Doutor, muito bom dia, muito obrigado pela sua presença. Como está? É errada a ideia que se come mal nas escolas? Eu penso que, na generalidade das escolas, a oferta alimentar é razoável. O problema das escolas é que não há uma política alimentar no meio escolar, ou seja, há medidas avulsas. Em certas escolas há um referencial que foi feito pelo Ministério da Educação, que não se aplica, ou pelo menos que não foi desenvolvido, a pensar também nas escolas privadas, que é outro universo muito importante, que está menos apoiado por parte das entidades estatais do que estão as escolas públicas. E há a necessidade, como eu dizia, de criar um regulamento, digamos assim, eu diria que até um conselho de alimentação dentro de cada escola, onde estão representados os alunos, os professores, a comunidade escolar, no fundo, e onde todas as questões, desde a hidratação dos alunos, há bebedores suficientes para as crianças beberem, as crianças são indivíduos muito frágeis em termos de hidratação, por exemplo, há acesso fácil à água, desde estas pequenas coisas até o que é que o vending tem, não é? Isto tudo tem que estar integrado. E muitas vezes não está. O que não quer dizer que os refeitórios até não tenham uma oferta razoável. É por aí que eu vou começar. Vamos começar pelos refeitórios, porque pelo menos aqui devia haver garantias de que há uma oferta um pouco mais equilibrada e saudável. É assim? É, a oferta não é má. Eu considero que ela é equilibrada. O que se passa é que se nós fôssemos ver os tabuleiros das crianças no fim da refeição, nós encontraríamos, por exemplo, imenso desperdício alimentar naquilo que eles deviam comer em maior quantidade. Por exemplo, nos hortifrutícolas. O que significa que eles não estão suficientemente sensibilizados, porque não estão suficientemente envolvidos no processo alimentar. Ou seja, existem muitas vezes nas escolas clubes de ciência, mas não há um clube de culinária. Portanto, potenciamos, por exemplo, as cozinhas para que as crianças se integrem mais na confecção dos alimentos, que é uma competência, não é uma atividade lúdica. Portanto, a ideia hoje em dia de que para uma boa nutrição nós temos que dominar técnicas culinárias essenciais é fundamental. Isso está a acontecer em alguns países onde realmente as famílias cada vez mais perderam a noção do que é confeccionar os alimentos, como acontece, por exemplo, em Inglaterra, em que estão a apostar fortemente em ensinar as crianças a cozinhar. E, portanto, nós precisamos de envolver as crianças no processo. A escola pode, por exemplo, quando elabora as emendas, envolver os alunos nisso. E, portanto, temos a emenda, por exemplo, que foi desenvolvida agora pela turma tal, em que os pratos A, B e C foram escolhidos por eles. Se nós não envolvemos as crianças no processo, nós podemos ter uma boa oferta, mas não asseguramos um bom consumo. Mas esse desperdício de que fala nos pratos, no final da refeição, nos refeitórios, em que são os legumes, que normalmente ficam mais de parte, também parte de uma educação que deveria começar em casa, ou não? Claro que sim. Neste processo, as crianças, em grande medida, mimetizam comportamentos, não é? E, portanto, se nós em casa não consumimos hortifrutícolas, vai ser muito mais difícil que a criança adira a isso na escola ou em qualquer outro contexto. E aí os pais também têm um papel muito importante. Eu costumo dizer que muitas vezes os pais referem que as crianças não gostam desses alimentos e que a sua fraca apetência por certo tipo de alimentos, nomeadamente o peixe também, que é muito importante para as crianças, porque tem ácidos gorduros essenciais que são fundamentais ao desenvolvimento de bons órgãos de visão do sistema nervoso, é pelo facto de as crianças não gostarem, não terem apetência para. O paladar e o gosto pelos alimentos educa-se e nós precisamos de expor todos os dias as crianças a esses alimentos. Não quer dizer que eles os comam sempre em grande quantidade, porque se nós fizermos essa pressão, as refeições tornam-se uma guerra. E nós não queremos que as refeições se tornem uma guerra. São um encontro da família, de convívio, que tem que ser aprazível. Mas nós podemos expor regularmente a criança. Se a criança come um brócolis a primeira vez, se comer todos os dias, nem que seja o sabor acaba por se tornar agradável, especialmente se os pais também os comerem. Isso depois pode refletir quando as refeições são feitas de faca e garfo fora de casa. Mas há também quem não coma de faca e garfo, porque para além dos refeitórios há os bares. E aqui eu julgo que a questão será um pouco mais complicada. Há quem faça ali a refeição por inteiro, há quem faça as refeições intermédias e os produtos à disposição aqui já são outros. É por isso que eu estava a falar da política alimentar. Porque aí, se houver uma política alimentar dentro da escola, tudo está balizado, nomeadamente a oferta alimentar dos bares, que muitas vezes, infelizmente, ainda são utilizados como uma forma das próprias escolas se autofinanciarem. E, portanto, são mais permissivas no leque de alimentos que estão à escolha das crianças. Chocolates, os salgados, as fritas, este tipo de produtos estão ali à escolha das crianças, não é? E, portanto, se isso não for devidamente balizado, se essa oferta também não estiver de acordo
com aquilo que nós estávamos a referir anteriormente, então nesse caso eles são capazes facilmente de fazer o bypass a uma oferta boa no refeitório e vão ao bar, portanto, estragar, no fundo, aquele investimento que está a ser feito no refeitório. É aconselhável, para evitar essa situação, aos pais enviarem qualquer coisa de casa? Há escolas onde os pais optam por essa solução. Depende muito dos contextos. Em escolas privadas eu assisti muito a isso, a lancheira, portanto as crianças levam as refeições de casa, mas aí temos grandes dificuldades também, porque o problema muitas vezes está em casa também. Quer dizer, eu assisti a crianças que recebem regularmente quase sempre as mesmas coisas para a escola. E salsichas e coisas, no fundo, que são alimentos processados, que são fáceis de pôr de preparar, digamos assim, quase que não são preparados, não é? Que já estão preparados a priori e que as crianças levam sistematicamente para as escolas e os professores têm noção disso, em termos de lanche, em termos de refeições principais. Portanto, a ideia que fica, e que eu acho que era importante deixar aqui, é que alimentar as crianças não é simplesmente saciá-las e não é simplesmente que elas ganhem peso. Portanto, o peso é a ponta do iceberg da nutrição. Portanto, se a criança não comer peixe suficiente, por exemplo, não tem os tais ácidos gordos que eu lhe estava a falar, que são essenciais ao funcionamento do sistema nervoso. E se o sistema nervoso não tiver esses ácidos gordos essenciais, vai montar-se, em vez de com fibra óptica, dizemos assim, com cabos portanto, menos capazes, não é? E, portanto, a capacidade de concentração, a velocidade... Depois em todo o rendimento diário. É a questão do rendimento escolar que é muito importante Só também. para terminarmos, de uma forma genérica, como é que deve ser o dia alimentar de uma criança, de um jovem em idade escolar? Deve ser de acordo com a roda dos alimentos. E a roda dos alimentos privilegia os alimentos de origem vegetal em termos quantitativos, portanto, cereais que deverão ser complexos, deverão ser cereais, portanto, integrais, por exemplo, leguminosas, hortifrutícolas, fruta em grande quantidade, e depois precisamos de alguma carne, mas preferencialmente de peixe. E os laticínios também devem estar presentes, porque são muito importantes nesta fase em que eles estão a adquirir massa óssea, porque é um cálcio de grande qualidade que está à sua disposição nestes alimentos. Os doces ficam completamente fora, que é o que é mais difícil tirar às crianças. Não ficam completamente fora. A noção que as crianças têm que ter é que há alimentos para todos os dias e há alimentos para de vez em quando. E, portanto, nós não devemos esconder os doces lá em casa. Devemos é ter os doces lá e as crianças estarem educadas de nos perguntarem: pai, posso ir comer um doce? E nós dizemos: sim, vai, filho. Mas somos nós que temos que controlar isso. Não pode ficar ao critério das crianças. Doutor, muito bom dia. Muito obrigado pela sua presença nesta edição da manhã.